Boa noite, boa noite. Vou começar falando sobre a fase lútea, mas antes eu queria mostrar para vocês, só para vocês entenderem o que é a fase lútea, tá? Vou mostrar uma imagem aqui que eu acho que fica mais fácil. Então vamos aqui entender. Seguinte, o que é a fase lútea? Imagine que o dia 1 do seu ciclo é o primeiro dia da menstruação. Então você menstruou, digamos que dure 5 a 7 dias, passou um tempo, você ovulou, geralmente você ovula, ele está considerando um ciclo aqui de 28 dias, tá? Mas o seu ciclo pode ser menos, pode ser mais, o meu é de 27 cravado, sempre. É importante que nos seus ciclos eles sejam sempre regulares, por exemplo, se é 27 dias, seja sempre 27, ou sempre 28, ou sempre 29, mas que não fique sempre variando, tá? Isso é importante avaliar. Então você menstruou, é o início da fase folicular. Ovulou, teve os sinais da ovulação, que eu já falei aqui. Um dos sinais da ovulação é aquele muco fértil, um muco parecido com clara de ovo. E o próprio ânimo, né? A libido aumenta, é bem perceptível. Então você ovulou, que é a liberação do ovócito, né? Que é o que vai ser fecundado ou não. Depois disso, inicia-se a fase lútea. Essa fase lútea, gente, isso aqui é o corpo lúteo que a gente chama. É o que sobra depois da liberação do ovócito. É esse aglomerado de células que liberam progesterona. Então, você só tem progesterona se ovular. Então, quem tem bloqueio hormonal para não ovular, consequentemente, não tem progesterona. Não tem fase lútea. Tá? Então, aqui é os hormônios, só para vocês verem. O estrogênio, ele é essa linha cinza, né? Não sei se dá para perceber a cor, mas ele aumenta. E esse aumento de estrogênio é o que dá aquela vitalidade, dá força, dá ânimo. Você fica mais extrovertida. E aí, depois da ovulação, tá vendo que ele cai um pouco. Então você tem um certo desânimo, né? Você sente essa queda, tá? Ela é real. E aí ele vai diminuindo e a progesterona vai aumentando. O estrogênio volta a ter um segundo pico. Então, nessa fase lútea, você vê que você tem estrogênio. No entanto, quem predomina é a progesterona. A progesterona, ela tem ação a nível de cérebro também. Então, altera nosso humor, causa toda a alteração que a gente sente nessa fase lútea. É esse balanço hormonal que é diferente na fase lútea que faz com que a gente fique diferente. Então, gente, é aceitar. O nosso humor, ele é cíclico. E isso aqui acontece de novo e de novo e de novo a cada ciclo. Isso aqui muda a sua libido, muda o seu humor, muda o seu perfil do sono, ou a temperatura basal. Uma das formas de ver se você ovulou é medir a temperatura basal. Se você acompanhar a sua temperatura basal, você vai ver que você tem um aumento. De quanto é esse aumento? É muito variável, gente. Aqui ele dá uma faixa, mas se você quiser acompanhar, você pode medir todo dia de manhã ao acordar a sua temperatura e você vai ver que em uma determinada fase ocorre um aumento da temperatura. Aí justamente você vai sentir mais calor, imagine, né? Essa temperatura que a gente está vivenciando, mas é isso. Tá? E aí, ó, no final da fase lútea, tá vendo que os hormônios vão diminuindo e aqui já vai se iniciar de novo para cá, que seria a menstruação. Quando os hormônios baixam, você tem a menstruação. Essa queda hormonal, tanto da progesterona como do estrogênio na menstruação, é o responsável por a gente ficar mais indisposta mesmo na menstruação. Isso é fisiológico, gente. É a nossa natureza. Não tem. Você pode morrer lutando contra ou aceitar e fazer o bom uso de cada fase. Gente, esse aumento da progesterona que tem nessa fase, ela vai trazer para você. É difícil explicar de uma forma leiga, mas ela tem uma ação semelhante ao GABA. Ela estabiliza o nosso humor. Então, mas fica instável. Vou já falar sobre isso. A progesterona, ela tem ação a nível neuronal. Então, a progesterona, na verdade, é um metabólito dela. Por isso que progestinas, hormônios sintéticos que tentam mimetizar a ação da progesterona, eles não têm ação a nível cerebral. Porque quem tem ação a nível cerebral não é a progesterona em si, é um metabólito. Então, quando eu dou uma substância que parece
a progesterona tem ação a nível de útero, mas ela não tem ação a nível neuronal, porque quem tem ação a nível neuronal é um metabólico da progesterona. E uma substância que é diferente da progesterona, a nível químico, ela é metabolizada de forma diferente, formando outros metabólitos. Então, vamos entender quais são as ações da progesterona. Primeiro, ela tem ação no útero, né? Enfim, que é outra história que aí não vem a calhar, não vem a modificar o nosso humor, que é o que a gente mais sente, né? Vamos falar da ação neuronal. Ela estabiliza o humor. Então, nesse período, é um período que a gente tem mais clareza mental, é um período onde sua criatividade está em alta. Imagine como ser biológico. Passou a ovulação e você não engravidou. Então, a progesterona, ela vem nessa segunda fase do ciclo dizer assim: por que aconteceu que você não engravidou? O que está acontecendo? Ela vai trazer essa clareza mental. Então, é uma fase excelente para você criar projetos, para você desenvolver, para você escrever, porque a progesterona, ela tem essa ação a nível cerebral. A progesterona, né, é metabólico. Mas eu vou falar a progesterona que é para facilitar a vida. Ela tem essa... E o que acontece também nesse período? A gente fica mais introspectivo. Não é que a gente fica mais mal-humorado, não é pra estar de mau humor, mas a gente fica de fato mais introspectivo. E aí é como se fosse o eu primeiro, depois o outro. É um período de reorganização. Imagine como ser biológico de novo, né? Imagine, você não engravidou, agora eu preciso recalcular a rota, ver o que é que está diferente, ver o que é que eu preciso modificar. Então é um período excelente para você planejar a sua vida. Quero planejar 2024. Planeje na fase lútea, porque ela vai trazer essa clareza mental, essa capacidade de foco e concentração e imaginação no sentido de criatividade, você tentar encaixar novos planos na sua vida. Essa é a fase perfeita. Então, enquanto na fase anterior eu tenho muita atividade para realizar, no sentido de executar, nessa eu tenho muita energia para criar. Então eu vou desenvolver um projeto para realizar na fase posterior, porque nesse momento eu não tenho tanta energia para isso, meu foco não é esse. Então, por que tem tanta gente sentindo alteração de humor? Essa alteração de humor ela é mais comum não na fase lútea, mas quando está chegando perto da menstruação, que é quando seus hormônios começam a baixar. E se a progesterona ela não tiver em níveis adequados, níveis bons, ela aumenta um pouquinho, e aí essa queda você já sente muito. E aí quando tá chegando perto da menstruação mesmo, que começa a iniciar a queda desses hormônios, se a progesterona cair muito antes, aí você tem sintomas da TPM. Inclusive um dos tratamentos para TPM é da progesterona. Então vamos perder esse medo da progesterona, porque ela é maravilhosa, ela é sensacional e ela é neuroprotetora, né? Tem vários trabalhos já mostrando essa relação da progesterona com o cérebro. Uma das coisas que a progesterona faz também é aumentar a sua taxa metabólica. Ela aumenta os hormônios da tireoide, né? Então você fica mais ativa, você sente mais esse calor, seu metabolismo aumenta. E o que é que aumenta quando seu metabolismo aumenta? A fome. Então é natural ter um aumento da fome nessa fase, né? E tem alguns trabalhos que mostram que aumenta até 300 calorias em termos de taxa metabólica. Então, você aumenta a sua taxa metabólica, seu corpo gasta mais energia, ele vai sentir mais fome. Então, fique tranquila com relação a isso. Não é para sair também comendo igual uma capivara raivosa, mas é fisiológico esse aumento da fome nesse período, por conta desse aumento da atividade da tireoide. Tem uma coisa que é chata, isso eu sinto bastante, que aumenta nesse período, é a sensibilidade à histamina. Então, o que acontece? É mais comum nesse período você ter crises alérgicas, você ter dor de cabeça, geralmente por conta da ação da histamina, tá? Então, quem sente muita dor de cabeça, às vezes sente muito inchaço, tem que controlar, e aí tem que fazer o controle da alimentação, porque tem muitos alimentos que são ricos em histamina, e aí que pode prejudicar todo o quadro da pessoa, né? Tem outra coisa também que é utilizada para quem tem. Então, eu estou usando TPM, o termo aqui, mas de certa maneira é equivocado, porque tem um transtorno disfórico pré-menstrual. Isso é uma patologia, e isso é uma doença. Você tem um CID, tem um tratamento. Isso tem que ser tratado, né, com o médico, em parceria com o médico, tem estratégia nutricional específica para isso.
Mas vamos falar da TPM que a gente fala normalmente, né? Então, a fase luxa não é para você estar tendo esse transtorno de humor, essa oscilação tão grande de humor. Pelo contrário, é para você ficar mais estável. O que acontece nessa fase é que você fica mais introspectiva, mais para você, menos para o outro. Então, pode ser que tenha certas coisas que você antes tolerava e nesse momento você não tolera mais. Principalmente gente chata. Que em outros momentos você tolera e aqui você tem vontade de mandar, não posso falar, né, as palavras proibidas, mas é mais por essa questão, você fica mais introspectiva. Primeiro você, o chato, adia para depois, para outra fase do ciclo que você consegue tolerar. Essa fase não é uma boa fase para isso. Então, o que é que a gente tem de estratégia para reduzir essa TPM que acontece antes da menstruação, né? Essa queda do humor, essa vontade de chorar, essa compulsão por doce. Então, primeira coisa, mais básico de tudo, regular o ciclo circadiano. Quando a gente fala assim, parece que é uma coisa simples. Mas, gente, esse horário para dormir e acordar, dormir cedo. Dormir cedo é antes de 10 horas, tá? Dormir cedo e acordar cedo, isso modula os seus hormônios. Então, quando você acorda cedo, se expõe ao sol, nesse momento você está dando para o seu corpo liberar cortisol para você ter o despertar. Esse cortisol aumenta pela manhã e a tendência é que ele vai diminuir na tarde. Por que é que você tem que se expor ao sol assim que acordar? Justamente para ter esse estímulo do cortisol. Porque acontece da pessoa não estimular o cortisol, sair de casa com aquele óculos escuro, não sei o que, toma café, e o estímulo do cortisol vai acontecer que horas? No final da tarde. De tardezinha pro final da tarde. E aí prejudica o sono. E aí é uma bola de neve. Essa desregulação do cortisol desregula sua testosterona, seu estrogênio, sua progesterona. É capaz até de bloquear a ovulação, tá? Então prejudicar a ovulação. Outra coisa, até coloquei aqui para não me perder. Suplementação de magnésio. É o suplemento... Nessa fase seria ideal magnésio e B6. O B6 é mais fácil de obter nos alimentos, mas apesar de que, se você tiver muitos sintomas de TPM, aí eu indico realmente suplementar, porque você vai utilizar doses maiores, né, doses terapêuticas, que aí você não consegue alcançar com a alimentação. Então, o magnésio, B6, e caso essa pessoa tenha realmente muito problema, uma das coisas que você pode fazer é aumentar essa progesterona para trazer estabilidade para essa pessoa. E tem um fitoterápico que é utilizado há milênios, né, que a gente trouxe para a cultura ocidental, mas já é utilizado há muito tempo na cultura oriental, que é o Vitex, né, o Vitex agnus castus. Gente, eu falei do magnésio nesse caso, mas na verdade acho que o magnésio, se a pessoa me perguntasse qual o suplemento principal para a pessoa tomar, seria o magnésio. Assim, é vida, ele participa de praticamente todas as suas reações metabólicas. A gente não consegue obter via alimentação em quantidades satisfatórias. Então, magnésio para todo mundo, qualquer ser humano. Não é caro, se você comprar na farmácia, opte por aquele magnésio quelado, porque a absorção é mais fácil e não tem tanto efeito gastrointestinal, né? Nem constipação, nem diarreia. Então, o magnésio quelado na dose de 300 miligramas é praticamente universal. Então, e acho que não é caro na farmácia, ele já vem pronto. Acho não, ele não é caro não. Essa pergunta da caixinha de perguntas é realmente uma preocupação minha, porque se alimentar bem não é barato. A pessoa que diz que a pessoa que não come bem porque não quer, ela nunca pagou, nunca prestou atenção no quilo de tomate, né? No quilo de cenoura. Então, é caro. É caro, gente. E aí eu vou dar algumas formas de você tentar ter uma alimentação mais equilibrada sem precisar suplementar. E mesmo assim eu entendo que é caro. Mas, enfim, não tem o que fazer, não. Assim, acho que são prioridades. Eu sei que tem casos que nem conseguiram priorizar a alimentação, porque realmente é complicado. Mas eu vou dar algumas formas de você suplementar ou ajustar na alimentação, e aí você vai aplicando o que é viável, tá? Mais magnésio quelado. Então, lembrando, primeiro, regular o ciclo circadiano. Uma noite de sono mal dormida, principalmente nesse período, você vai ter consequências graves, né?
além do mau humor, você pode até ter uma queda da progesterona maior, e aí prejudicando ainda mais todo esse ciclo da TPM. Então anotei aqui para não me perder. Se expor ao sol. Outra coisa, um detalhe. Quando você visualiza o pôr do sol, aquele comprimento de onda mais alaranjado, aumenta a sua serotonina. Vocês sabiam disso? Então a gente tá tomando... A gente não, né? Mas muita gente tomando 5-HTP para aumentar a serotonina, sendo que uma das vias de você fazer isso de maneira natural é assistir o pôr do sol. E aumenta essa serotonina. Quando aumenta a serotonina, também, consequentemente, aumenta a melatonina. Então, lhe dá uma noite de sono melhor. Terceiro, suplemento de magnésio. Esse não tem pra onde correr. É essencial. Então, assim... Lera, não tem como suplementar. O que é que eu posso ajustar na alimentação? De manhãzinha, você pode fazer um shot. Limão com gengibre. Maravilhoso. Você compra o gengibre mesmo, a raiz. Ela não é cara. Você comprar naquela bicha de gengibre, ela vai dar um mês inteiro, aí, tranquilamente. Rala o gengibre, coloca com limão e pra dentro. Ali já tem muita vitamina C. Gente, o gengibre, ele tem tanto composto anti-inflamatório, mas tanto, que se você der pra incluir na sua rotina alimentar, maravilhoso, tá? Não é caro, porque dura muito. Outra coisa que eu anotei, cacau. Cacau 100%. Vocês sabiam que tem rituais do cacau, né? Isso já é bem antigo. E reza a lenda que a mulher procura o aumento do consumo de cacau nesse período de maneira quase que inconsciente. Uma das teorias é porque o cacau é fonte de magnésio. Então, reza a lenda que esse desejo é um desejo inconsciente por magnésio nesse período, tá? O magnésio e a B6, eles vão dar suporte para a progesterona. Outra coisa que dá suporte também para aumentar seus níveis de progesterona é vitamina C. Então, tenta incluir acerola. Lera, mas a acerola é caro, pacotinho, né? Depende de onde você comprar. Mas, gente, 2 acerolas por dia já dá a vitamina C necessária do dia todo. Então, toma 2 acerolas de manhã, um suco de limão, pega a outra banda do limão, bate com a acerola, toma um suco de manhãzinha e um suco no final da tarde com mais 2 acerolas. E se você comprar um pacote daquele de meio quilo, vai dar mais de um mês. Congela, todo dia você vai lá e pega 4 acerolas. Aí você já bateu a meta de vitamina C e nesse período ainda é mais importante a vitamina C. Outra coisa riquíssima que assim evita muito a suplementação é fígado. Fígado bovino, né? Enfim, fígado. O fígado, ele é um órgão de armazenamento de algumas vitaminas. Então, é uma carne riquíssima, gente. Você inclua fígado na sua rotina alimentar, uma porção, 100 gramas, né? Uma porção por semana. Já assim, reduz muito a sua necessidade de suplementação. Outra coisa também é que o meu acabou, é levedura nutricional. Aí já é mais caro, né? Mas assim, dura muito também. Você pode incluir na sua alimentação. Eu não vejo no supermercado, eu vejo na Mundo Verde. Gente, Mundo Verde, dia de terça-feira, tem 50% no granel. Então, vai lá dia de terça e aproveita e faz a feira. Outra coisa importantíssima para você incluir na alimentação, Outra coisa para incluir é o selênio. Gente, selênio a gente não consegue bater meta, não. Com a alimentação comum, né? Sem comer as castanhas e as nozes. É muito difícil, tá? Então, você precisa incluir esses alimentos ricos em selênio. Castanha e nozes, né? Tem mais, é a castanha do Pará. É mais caro, mas basta uma castanha por dia. Uma castanha por dia. Mas é variável. Se for a castanha do Pará, tem mais selênio, do Pará mesmo, né? Oriunda de lá, do solo. De outros locais tem menos. Gente, mas é o que a gente pode fazer, né? Eu tô dando alternativas. Uma castanha do Pará todos os dias. É a necessidade para você suprir o selênio para tireoide. O que tem de mulher com problema na tireoide não tá escrito. Então, você precisa de selênio. O iodo tem no sal, não precisa suplementar, tá tranquilo. E outra coisa comum também é o ferro, mas aí o fígado é riquíssimo em ferro. Coloca E para as cólicas? Aí já é mais fase menstrual. Eu vou fazer um vídeo específico para fase menstrual,
Mas uma coisa que você pode incluir também na alimentação, e aí assim, já seria o segundo suplemento que eu acho mais importante, é o ômega 3. O ômega 3 já é um suplemento que é caro mesmo, bem caro. Não é acessível, infelizmente. E o ômega 3 tem que ser aquele com selo IFOS, IFOS, que é o que garante que não tem metal pesado. Porque senão você vai estar se intoxicando de mercúrio, metais pesados, tá presente no óleo do peixe, né? Então tem que ser o ômega 3 com selo. E ele é realmente caro. Liara, não posso comprar. Tem alguma alternativa que eu possa diminuir as cólicas que estão por vir? Gengibre, de novo. Então você pode fazer aquele suco verde no começo do dia. Taca gengibre dentro. E sardinha. Sardinha é uma fonte riquíssima. Então tenta incluir sardinha na sua alimentação. Quantas vezes, Liara? O ideal é que fosse todo dia, né? Mas quanto mais vezes você conseguir incluir, melhor. Né? Não dá pra comprar. Então compra 6 latas de sardinha e come nos 2 dias antes de menstruar, uma todo dia. E aí, dependendo do que a gente sente mais no começo, né? Então, já começa antes, que você já diminui a probabilidade de você ter essas cólicas por conta do aumento do ômega 3. O ômega 3, gente, ele é anti-inflamatório. A gente tem capacidade de inflamar e capacidade de desinflamar. A gente inflama com o ômega 6. Ele é necessário. A inflamação, ela é benéfica, tá? O que acontece? Só que a gente só está estimulando uma via, que é a do ômega 6, que está presente nos óleos vegetais, na gordura saturada, enfim. Tem um ômega 6. A gente não dá o ômega 3, que é onde o nosso corpo desinflama. Então, por isso que a balança está sempre pendendo para a inflamação. Se está sempre pendendo para a inflamação, você vai ter mais cólicas, mais dores de cabeça. Você precisa dar suporte. Então, fazendo essas coisas, incluindo esses alimentos, né? Gengibre, frutas ricas em vitamina C, o fígado uma vez na semana, peixes, principalmente sardinha, que tem muito ômega 3, é um dos peixes que mais tem. O salmão já é mais caro, né? Mas o salmão de cativeiro não tem não, tá? Tem só o ômega 3 que tem na ração, porque o ômega 3 é do mar mesmo, tá? Então tem que ser os peixes oriundos do mar. Você já vai sentir uma melhora significativa. Ah, Liara, fiz tudo isso, a suplementação não é tão simples assim. Fiz tudo isso e não tá resolvendo. Aí precisa avaliar caso a caso. A gente tem realmente, como eu falei, né? O magnésio, o B6, mas em doses maiores, aí precisaria suplementar o Vitex. A própria progesterona, mas aí é com o médico, porque é reposição hormonal, né? O 5-HTP, que aumenta a serotonina. Então tem que avaliar caso a caso e ver quais que seriam suplementos benéficos para cada um. Não é normal inchar, de jeito nenhum. Não sei se vocês lembram, uma vez que eu fiz um post, eu aumentei 3 quilos na menstruação. Só na época do estágio que eu tava me alimentando no self-service de lá. E aí, assim, também não tava morrendo de comer, não. Mas é aquele alimento que é preparado com tempero pronto, com óleo, enfim. E aí, eu aumentei muito. Mas não é normal, não, tá? Normalmente eu não aumento nada. Agora, claro, não é pra pessoa ter inchaço. Agora, claro, que no período menstrual, a tua barriga vai dar aquela aumentada. Por exemplo, eu que tenho diástase, a minha barriga ela aumenta bem mais, porque o músculo já tá, né, rasgado e tal, e eu sinto, mas não é aquele inchaço grande não, mas você sente, até porque o teu útero tá em um processo inflamatório, mas é o teu útero, não é pra estar você toda inchada não. Então o teu útero tá em processo inflamatório para expulsar aquela camada, que seria o sangue, né? Então, no período menstrual, o teu útero vai ter um leve processo inflamatório, que é para expulsar a camada do endométrio, que a gente vê como sangue da menstruação. E ele necessita contrair para expulsar mesmo, né? Imagina o trabalho de parto para expulsar o bebê, o útero não contrai. Claro, em proporções bem menores, mas é isso, ele precisa contrair para expulsar aquele conteúdo. Então, aumenta as citocinas inflamatórias. E aí pode causar dor de barriga, porque também essas citocinas inflamatórias são aumentadas localmente. E aí o teu intestino pode sentir, contrai, e aí causa dor de barriga. E essa região, ela pode, de fato, aumentar. Mas essa contração, ela pode causar um certo desconforto em algumas mulheres, mas ela também não é para ser uma dor exacerbada, não, viu? Ela não é para ser aquela dor que vai não faltou palavra. Como é que você vai saber se essa dor tá aumentada demais ou não?
Gente, não é uma cólicazinha de leve, tá? É uma contração de leve. Ela não é pra lhe impedir de realizar atividades. Ah, eu só quero ficar deitado porque eu tô com muita dor mesmo. Não, não é, tá? Então, assim, você vai lembrar que o seu útero existe. Pronto, acho que seria isso. Você vai lembrar que o seu útero existe, que você vai estar sentindo ali ele, de certa forma, um pouco inflamado, contraindo, mas é uma dor, na verdade, não é nem se classificada como dor, né? Mas é um incômodo leve. A partir do momento que tá doendo muito, você já precisa. Ah, será que não é interessante eu aumentar anti-inflamatórios, aumentar gengibre? Tem trabalho, gente, com mostrando a eficiência do gengibre no combate à cólica menstrual. Então, aumenta a quantidade de gengibre, toma 2 shots de gengibre, um de manhã e um à tarde. Gente, eu vou finalizar. Se vocês tiverem mais dúvidas, vocês me falam. E agora eu entendo demais porque que as pessoas fazem roteiro para vídeo. Porque você acaba se perdendo mesmo no raciocínio. É muita coisa vindo na mente. E aí eu falo aqui, já não sei se eu falei. Da próxima vez eu faço roteiro para ficar mais um raciocínio mais lógico, porque eu me perdi muito. Ainda escrevi aqui algumas coisas, mas me perdi, né? Perdoe aí, mas da próxima vez eu vou tentar ser mais organizado e mais focado. E aí, se vocês tiverem dúvida, vão me colocando aqui no direct qual que eu vou respondendo.